Olá, tudo bem? Vim aqui mostrar para vocês, nesse vídeo, um caso de correção de sobrancelhas. Nesse trabalho, vou apresentar para vocês tudo o que aconteceu do início ao fim e foi um trabalho que levou 5 meses para acontecer, desde o comecinho, com as despigmentações, até o final de uma nova micropigmentação, passando por neutralização e camuflagem no final de tudo. Então acompanhem comigo, porque vocês vão ver vídeos e fotos. Eu vou narrar também o procedimento da despigmentação, de todo o material que eu usei, do início ao fim. E quero que vocês acompanhem, porque nesse caso a gente tem correção de assimetria, correção de cor, correção do início ao fim de um trabalho mal sucedido mesmo, tá? A cliente chegou muito insatisfeita, com uma sobrancelha muito escura, assimétrica, mescla de técnicas mal aplicadas, e eu vou falar tudo para vocês nesse vídeo que eu vou apresentar. A despigmentação química é um procedimento que não pode faltar nas correções de sobrancelha. É com esse procedimento que você vai convencer a sua cliente que é você o profissional que vai cuidar das novas sobrancelhas dela. E tanto faz se você é um profissional que só usa Tebori ou que só usa dermógrafo. É só usar a ponteira correta. Então é esse procedimento da despigmentação química que vai fazer total diferença na hora de você se tornar um corretor de trabalhos mal sucedidos. As 4 sessões de despigmentação química, eu alternei o uso do indutor manual e do indutor elétrico, trocando as ponteiras. Também utilizei um blend de ácidos diferenciado para otimizar o meu trabalho. No final, quando eu fui fazer uma nova micropigmentação, eu fiz uma micropigmentação em sombra, esfumada, neutralizei a cor antiga que sobrou e, para finalizar tudo, eu fiz a camuflagem assertiva, que é o procedimento de correção de pigmentos que sobram na pele depois que você faz um novo design. Então foi um procedimento bem complexo, de tempo demorado, onde eu cativei na realidade a cliente na hora que eu pude fazer a primeira sessão de despigmentação química e mostrar como é possível clarear uma sobrancelha antes de fazer uma correção, antes de fazer uma nova micropigmentação. Vamos começar o nosso trabalho. Aqui foi exatamente como a sobrancelha chegou. Então logo a gente detectou que era um caso de correção. A gente viu que estava muito assimétrica. Podem notar que tem uma cor muito escura, mesmo os pelos da cliente sendo escuro, muito pigmento fora da pele e técnicas de fio a fio e sombra misturadas, mas muito confusas. Vamos lá então acompanhar uma sessão de despigmentação química. Essa sessão eu estou fazendo com o indutor manual, que é o Tebori. Muito importante lembrar que os teboristas também podem usar a técnica da despigmentação química com o protocolo Aline Felipe Academy, porque ele é feito para teboristas, pessoas que só usam Tebori, e também para quem usa o indutor elétrico, o dermógrafo. Os 2 profissionais podem aplicar a técnica e começar a fazer as correções de sobrancelha com a despigmentação química, correto? Relembrando aqui que a Dani fez 4 sessões de despigmentação química antes da gente conseguir fazer a nova micropigmentação na sobrancelha dela. Então foram meses de trabalho, cicatrização da pele, remoção de pigmento, até a gente chegar no produto final, a micropigmentação final. O protocolo Aline Felipe de despigmentação, ele sempre indica para os profissionais usarem agulhas leves, pelo menos nas 2 primeiras sessões de tratamento da cliente. Por quê? Porque a gente não assusta a cliente. Normalmente a cliente já chega muito traumatizada, porque a sobrancelha está muito feia, está assimétrica, está escura. Então ela já chega traumatizada pelo que ela vê no espelho. E quando ela lembra de como foi feita essa sobrancelha, é pior ainda. Por quê? Porque quando o profissional faz uma sobrancelha muito errada numa cliente,
quando ela chega com um trabalho muito mal feito, geralmente o profissional que fez essa sobrancelha é um profissional iniciante no mercado de trabalho, com pouquíssima instrução. E o que acontece quando a gente não tem a prática da micropigmentação? A gente tende a ter a mão um pouquinho mais pesada, muito pesada até às vezes, né? E o que acontece com uma mão pesada? Uma mão pesada, ela introduz demais o pigmento, a agulha entra demais na pele e a cliente tende a sofrer demais com essa mão pesada. Então a cliente já está traumatizada porque está vendo um trabalho mal feito no seu rosto e quando ela lembra da dor que ela sentiu, ela geralmente não quer fazer mais nada, ela prefere deixar do jeito que tá, porque talvez ela ache que vai ficar até um pouco pior, ela lembrar da dor que ela sentiu e aí ela vai fugindo do caso de correção. Por isso que a gente indica para os profissionais, na primeira e na segunda sessão, utilizarem agulhas leves. O que são agulhas mais leves? São agulhas com menos penetração. Elas sim fazem a penetração do blend de ácidos, mas de forma um pouquinho mais leve, a não ser que você afunde muito a mão, que não é o que a gente indica no nosso protocolo. Então, para o Tebori, a gente usa uma agulha 19 circular, que ela faz a introdução do blend de ácidos, mas não aprofunda muito dentro da pele. Para o dermógrafo, a gente indica a agulha de 5 pontas circular, que também faz a introdução do pigmento, mas de forma um pouco mais leve, não traumatizando a cliente para as próximas sessões da despigmentação química. Afinal de contas, a gente não sabe exatamente quantas sessões a gente vai precisar fazer até a gente conseguir baixar o tom do pigmento na pele da cliente para a gente entrar com uma nova micropigmentação. Vamos aproveitar um pouquinho do vídeo e dar uma olhadinha em como eu estou fazendo a introdução do blend de ácidos na Dani. Estou usando um Tebori, nosso indutor manual, utilizando uma agulha 19 pontas circular. E eu sempre trabalho com mais de um blend de ácidos que eu vou alternando durante as sessões. Assim eu tenho uma otimização de tempo do serviço com a cliente. De tempo que eu digo menos sessões. Eu vou alternando as agulhas também e vou alternando o blend de ácidos. Sempre leves batidinhas em toda a sobrancelha, do início ao fim. Algumas clientes eu uso anestésico, outras eu não uso anestésico, depende da cliente, depende da ficha de anamnese que a gente faz antes de começar a sessão. Mas basicamente a aplicação do ácido com Tebori são em leves batidinhas. A gente vai vendo o quanto a cliente vai aguentando, peso da mão levinho, se a gente vê que ela tá aguentando legal, que tá tudo bem, que ela tá conversando do jeito que a Dani tá comigo, tranquila. Afinal de contas, espirrar é normal, mas a cliente está tranquila, conversando comigo, me contando algumas coisas, a gente vai dando uma afundadinha um pouquinho mais na mão, de forma controlada, para que o blend de ácidos seja aplicado da melhor forma possível. Vou deixar vocês acompanhando um pouquinho da sessão e daqui a pouquinho a gente comenta mais. Chegamos ao final dessa sessão, a Dani vai para casa com ácido na sobrancelha, fica com ele por 1 hora e depois faz a higienização do seu rostinho. E depois de 4 sessões de despigmentação, alternando agulhas e blend de ácidos, a sobrancelha da Dani ficou desse jeito.
bem possível fazer uma correção aplicando as técnicas de neutralização e a camuflagem assertiva. Vamos trabalhar nesse resultado final agora. Vamos lá. Então eu redesenhei a sobrancelha da Dani, fiz um novo design, encaixei todos os pelinhos dela dentro desse novo design e deixei a parte para camuflagem fora desse novo design para trabalhar no final. Tô fazendo uma micropigmentação em sombra, vai ser toda sombreada. Dentro dela faço a neutralização de cor para o pigmento que sobrou e escolhi um tom de castanho escuro para acompanhar o tom dos pelos dela. Mesmo ela sendo muito branquinha, ela tem os pelos bem escuros, mas eu não coloquei um preto, jamais. Nem escolhi um castanho escuríssimo. Eu consegui trabalhar com um tom de castanho escuro. Eu deixei um pouquinho do áudio rolando para vocês escutarem o barulhinho do dermógrafo trabalhando, fazendo a micropigmentação em sombra, o nosso shadow, o famoso esfumado. Esse esfumado eu tô trabalhando com uma agulha de uma ponta, velocidade média do dermógrafo, marcando bem as linhas do novo design de sobrancelha e fazendo o comecinho dela bem esfumadinho. Agora eu já entro no finalzinho da nova micropigmentação, que é a parte final mesmo da sobrancelha, onde a gente aplica a técnica da camuflagem assertiva. O que é a camuflagem assertiva? Uma técnica de camuflagem muito pontual, onde a gente vai aplicar pigmentos branco e tom de pele, os famosos skin, em apenas alguns pontos que sobraram pigmento fora do novo design. Então vou estar trabalhando nas duas sobrancelhas. Nesse caso de correção da Dani, eu trabalhei muito mais na sobrancelha esquerda, que era onde estava a maior assimetria e onde ficou sobrando muito pigmento fora da pele. Então tô trabalhando também com uma agulha de uma ponta, essa agulha é de 0,30, troquei a ponteira do dermógrafo, mas continuo trabalhando com o dermógrafo e uma agulha de uma ponta para fazer essa camuflagem assertiva. E agora eu vou trabalhando de forma leve, mãozinha muito leve. Tô usando a minha lupa porque são partes fora da sobrancelha, mas são pequenas áreas. E essa área, ela bate justamente também com a nova sobrancelha. Então a gente tem ali a área que a gente tem a nova cor de sobrancelha, o novo design, fazendo a transição com o tom de pele. Então é bem sutil esse trabalho, precisa ser feito de forma bem pontual, bem assertiva. Por isso que eu chamo ele de camuflagem assertiva. Ele é a cerejinha do bolo pro finalmente de uma nova micropigmentação. Assim a gente tem uma sobrancelha corrigida em design, simetria, cor e pigmento fora da pele. Vamos acompanhar mais um pouquinho e eu já vou mostrar para vocês a foto e vídeo do antes e depois dessa correção, onde eu fiz despigmentação química, neutralização de cor
e finalizei com a camuflagem assertiva. São técnicas de correção de sobrancelha, mas lembro aqui para vocês que sem você fazer a despigmentação química, você não consegue fazer uma nova micropigmentação, você não consegue neutralizar a cor que estava a sobrancelha, muito menos você vai conseguir fazer uma camuflagem no final da micropigmentação. Por isso a importância de você saber fazer uma despigmentação química, saber qual blend de ácidos usar, saber quais as ponteiras corretas na hora de fazer a anamnese da pele da sua cliente e assim ir trabalhando sessão a sessão para que você baixe o tom de cor que a sobrancelha chegou e depois você possa trabalhar de forma bem acertada, bem firme e assim finalizar um trabalho de correção de sobrancelhas. Procedimento acabado. Olha aqui a camuflagem assertiva, como já caiu na pele o pigmento, não tem nada aparecendo. Comecinho de sobrancelha também. Cor, levanta um pouquinho aqui. Cor, castanho escuro. Ainda continuo trabalhando com cores claras. Por isso que a sobrancelha fica assim, no esfumado, mas fica translúcida. Nessa daqui era onde a gente tinha a parte maior para camuflar, né? Que tava aquele preto que a gente despigmentou e agora a gente corrigiu a cor e o design. Tá? Muito bonito. Procedimento novo, técnica nova, cores novas para sobrancelha. Pode abrir o olhinho. Yes, olha aqui. Olhar maravilhoso. Acabamos de fazer, tá? Sobrancelha. Muito linda.